Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Hoje o nosso papo vai ser sobre eletroconvulsoterapia. Programaço hoje, viu? Preste atenção. Nós vamos conversar com o Dr. Gustavo Rezende Pereira, psiquiatra, que vai nos falar com todos os detalhes sobre essa coisa da eletroconvulsoterapia que, em muitos casos, dispensa o uso de medicamentos. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Doutor Gustavo, é um prazer muito grande tê-lo aqui em nosso Dose de Saúde de hoje. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade para a gente estar discorrendo esse assunto muito importante hoje na área da saúde mental. Bom, só para dar uma contextualizada aqui, como a gente sempre faz, a eletroconvulsoterapia é uma técnica de neuromodulação que consiste em causar convulsões controladas para ajudar a restabelecer o fluxo de neurotransmissores. Como é que é isso, doutor Gustavo? Essa técnica, ela é uma evolução da convulsoterapia. A Uhum, gente tem que entender que a história da medicina, é aquilo que eu te disse anteriormente, ela é feita da curiosidade e da observação, né? uhum, Então eles observavam que existia um antagonismo entre crise convulsiva e sintomas psicóticos. Então, em 1917, Julius, nessa observação de hospitais psiquiátricos, ele inoculava o plasmódio, que é o agente transmissor da malária, para que o paciente tivesse febre e crise convulsiva. Porque eles já vinham observando que o paciente que estava internado e tinha crise convulsiva melhorava dos sintomas psicóticos. Então a febre ela era um dia sim, um dia não. uhum. E assim, e tinha melhora. Isso aí é comprovado. 75% a eficácia. Aí como é que tratava depois? Entrava com quinino, que é o tratamento da Sei. época. Uhum. Porque a medicação, ela foi surgir, o que a gente chama de psicotrópicos, na década de 50. Então, em 1917, começou a convulsoterapia. Só que aí, Sakel, que é um outro médico, o que que ele fez? Não, já que é para gerar a crise convulsiva, vamos induzir o paciente a ter uma crise com insulina. Então, ele injetava insulina no paciente, ele entrava em hipoglicemia, ele convulsionava. Aí ele tratava com glicose. Também tinha eficácia. Dá o veneno e o contraveneno. É. Aí Van Meduna, que é um outro médico húngaro, neurologista, ele falou: não, existe duas substâncias que eu vou estimular o sistema nervoso central para gerar crise convulsiva, que é a cânfora e o cardiazol, que é um medicamento que nem existe mais, que ele é da área da cardiologia. Uhum. Injetava no paciente, ele tinha crise convulsiva e ele melhorava. Que coisa Por quê? interessante. Na realidade, a eletroconvulsoterapia, a gente tem que entender que ela é dentro das terapias não farmacológicas da psiquiatria, como tem a psicoterapia. Sei. Só que ela consiste numa técnica o quê? De neuromodulação. Ela é minimamente invasiva, em que o paciente vai ser hoje, desde a década de 50, ele é assistido conjuntamente com o anestesista. É uma equipe multidisciplinar no momento do procedimento. Isso é feito só em ambiente hospitalar. Sim, a maioria das clínicas hoje Uhum. é dentro de hospital, Certo. porque a gente tem alguns riscos que pode acontecer, mas assim, é mínimo. Uhum. O Antigamente, eu dei uma pesquisada no assunto e nós conversamos também aqui antes do programa, o no tipo Barbacena, por exemplo, que foi conhecido internacionalmente devido àqueles asilos, aqueles hospitais, eles chamavam de hospitais de loucos, né, de Barbacena, Hospício, né? hospício. E isso era muito usado lá, né, não isso que é feito hoje, né, mas eram eletrochoques, né, que usavam Sim. lá. Aí, com depois de Van Meduna, Serletti e Bini, que era 2 médicos italianos, eles observando, é observação. Eles viram que com a corrente elétrica eles poderiam também induzir a crise convulsiva.
foi Hum, quando criou primeiro o aparelho de eletroconvulsoterapia, que ele é bem diferente do de hoje, porque naquela época era onda senoidal. Hoje não, é ondas alternadas. Então, assim, eu tenho menos risco para o paciente e menos efeito colateral. E hoje, mais uma vez, gente, é dentro de um centro cirúrgico, o paciente anestesiado, ele não sente nada, nada. nem No mo- depois. o depois, o que que pode acontecer? No primeiro e na segunda, terceira sessão, é muito comum o paciente queixar de dor muscular, mesmo fazendo uma medicação, que é um relaxante muscular potente, que é a succinilcolina, Uhum, pode referir cefaleia e náusea. Isso a gente trata com sintomático. certo. Com o decorrer do tratamento, ele vai ter esquecimento. Isso aí não tem como, porque é um efeito que a gente tem. Ah, então quer dizer que eu vou ter prejuízo, tipo assim, o resto da minha vida da memória? Não, é desse período de tratamento. Depois, vida que vai seguir e vamos evoluir. É tipo uma amnésia temporária. É uma amnésia temporária. E assim, isso aí não tem como a gente fugir disso. Tem algum paciente que vai ter mais, outros vão ter menos, mas depois a vida vai seguir o seu curso, Uhum. porque no transtorno depressivo, o prejuízo da memória é muito maior, porque é um período de, vamos dizer assim, é perda de produtividade na vida do indivíduo. É muito, muito, E é muito. doloroso também, né? Só quem já teve sabe como que é. Deus me livre. Nesses eletrochoques, ocorria casos, inclusive, de fratura de ossos, né? Fraturas, a pessoa poderia evacuar, urinar. Por isso que hoje a gente usa o quê? Primeira coisa, eu vou tentar descrever como que é o procedimento. O Uhum. paciente ele vai chegar no hospital em jejum de 10 horas de tanto sólido como líquido. Vai adentrar para o centro cirúrgico. Nós vamos fazer um acesso venoso periférico. Aí vai fazer medicações. O que, que é o comum da gente estar usando? É o fentanil, que é um opioide, que já vai dar uma analgesia, que é um Uhum. hábito que a gente tem aqui no nosso serviço, associado à xilocaína também, para anestesiar o vaso. Aí nós vamos fazer um remédio que ele vai dormir, que é hipnótico, que é o etomidata. Ou pode ser também o propofol, aí vai dormir. Dormiu, aí nós vamos fazer um relaxante muscular, que é a succinilcolina. Aí ele relaxou. Ah, mas vai ter que entubar? Não, porque é muito rápido o procedimento. Quanto tempo, mais ou menos, o choque dura ali? O estímulo elétrico nós fazemos, ele dura em torno de 7 a 8 segundos. A crise convulsiva, ela vai durar menos de 60 segundos. Menos. A terapêutica tem que ser acima de 12 segundos. Uhum. Então, assim, o procedimento é muito rápido. Coisa de 5 minutos, o paciente já está com respiração espontânea, tranquilo. Então, ele vai adentrar no hospital deambulando, andando, e vai sair andando. Não existe a possibilidade de futuramente ter uma sequela qualquer em função disso? Não. Porque, na realidade, esse procedimento, como ele ativa algumas, vamos falar assim, algumas substâncias do meu cérebro ali, para a gente estar entendendo, uma delas é o fator neurotrófico, que Certo. vai favorecer a neurogênese, formação de novos neurônios para algumas idades, até Hum. 25 anos, e para as outras são a ramificação dendrítica. Mas por que isso? Porque quando a pessoa está doente, literalmente, eu coloco essa figura para os meus pacientes entenderem. Imagina um bosque cheio de árvore, só que sem folhas. Então é difícil ter um contato uma com a outra. Com tratamento é como eu aumentasse os galhos e aumentasse a folhagem. Então vai ter contato. Uhum. Porque quando a pessoa está adoecida, literalmente, a comunicação que tem entre as dendritas é diminuída. Dendrita e axônio é diminuída. Porque está enrijecida ali, está adoecido. Por isso que tem muito paciente que não responde a medicamento nenhum, porque não tem nem aonde Os responder. neurônios não se comunicam, né? Na realidade, os neurotransmissores não está eficiente como deveria. Hum. Então, com esse tratamento, a gente melhora essa eficiência. Na maioria dos casos.
Eu não sei se pode se comparar, mas seria como reiniciar um computador, no É o caso. famoso reset. É o reset da É pessoa. porque no momento ali vai ter uma liberação de a maioria dos neurotransmissores que a gente tem, Uhum, mas a liberação principalmente fator neurotrófico. Isso é comprovado por exame de imagem. Já tem trabalhos que mostram isso. Então, assim, é um tratamento primordial uhum, que salva vidas. Foi o primeiro tratamento eficaz na psiquiatria. Eficaz, eletroconvulsoterapia. Porque ela surgiu em 1938. Os primeiros medicamentos surgiram em 1950. uhum, E quando a gente pega um paciente com depressão, toda a clínica dele ali, por vários fatores, biológico, psicossocial, psicoambiental, genético principalmente, a gente tem que destacar isso, porque a uhum. depressão, ela é genética, gente, na maioria dos casos. Sim. É uma expressão. Então, assim, quando a gente pega o paciente naquele sofrimento todo, o que é o intuito nosso? Tirar ele o mais rápido da crise. E não existe outro instrumento hoje na medicina, na nossa área de abrangência, que tira o paciente da crise igual a eletroconvulsoterapia. E dando um destaque, quando eu entro com medicação na dose devida, eu não vou tirar o benefício do CMED, gente. Isso aí eu não posso fazer isso, porque eu Uhum, vou estar errado. Mas eu estou falando o que é o benefício do ECT. Quando eu entro o tratamento, entrou com medicamento, de 3 pacientes com depressão, 2 vão ter resposta. Apenas um vai ter remissão. Ou seja, de 3, 1. Que isso equivale a 33% mais ou menos, se a gente for fazer o cálculo. uhum. Que vai voltar para a vida normal. Não vai ter sequela da doença. Porque a gente observa dados assim, que a pessoa com depressão, se ele tem o primeiro episódio hoje, em 10 anos, a chance de se repetir é 40%. É que eu ia te Em perguntar 20 anos, de uma recidiva, né? 50%. É recidiva. Então, assim, a gente tem que tentar abordar o paciente assim, o mais rápido possível. Porque no primeiro episódio depressivo, ele é o mais grave. Ah, mas por quê? Porque a pessoa ela nunca teve isso. Ela tem. É um momento que ele pode ter o risco de suicídio. Que o suicídio ocorre principalmente no primeiro episódio depressivo. Já houve caso que o tratamento, esse tipo de tratamento, impediu, por exemplo, um autoextermínio de alguém? Vários. Oh, Eu tenho muita experiência com isso. De paciente ter uma tentativa de autoextermínio numa sexta-feira. Na quarta-feira a gente começou o tratamento. E tá bem até hoje. Já tem mais de 5 anos. como é que define que a pessoa está precisando do eletroconvulso? Primeiro, a gente tem que ter em mente assim, quais são as doenças que a gente usa a eletroconvulsoterapia. Primeiro, transtorno depressivo maior. Ele é o primeiro. Eu posso usar também na esquizofrenia, no transtorno afetivo bipolar, principalmente essas 3 abordagens. Psicopatia também. Mas assim, e também na catatonia. Paciente catatônico, Sei. o tratamento padrão ouro é eletroconvulsoterapia. Como é que é o catatônico? O paciente literalmente, ou ele vai ficar agitado demais, ou ele vai ficar parado. Literalmente, ele vai ficar imóvel. É o que a gente tinha muito no pós-guerra. Que o paciente Sei. ele ficava naquela rigidez. Aí ele não bebe água, não come e pode morrer. No caso de bipolar, a pessoa que tem esses transtornos bipolares, funciona também? Muito. Tanto na fase depressiva como na fase de mania. Eu já tive paciente que eu só consegui tratar ele do quadro de mania, que é o período de euforia, com delírio de grandiosidade, fazendo muita coisa assim que estava trazendo prejuízo com ECT. É literalmente, eu tiro o paciente da crise. Porque o grande problema da bipolaridade é o período de euforia, né? Porque aí ele faz muita coisa que depois ele arrepende, aí boa parte dos pacientes vão deprimir. Uhum. Essa convulsão, você está falando, ela é induzida, né? A eletroconvulsoterapia
Eu uso um estímulo elétrico que vai gerar uma crise convulsiva assistida, tônico-clônico, com fins terapêuticos. É Uhum. para isso, é para me tratar. Eu vou tratar o paciente, eu tenho que ajudar ele. Quando que é muito indicado também? No quadro de depressão resistente a tratamento. É o paciente que já fez um esquema terapêutico, em dose devido, tempo devido, não teve resposta. Aí você faz um novo esquema, não tem resposta. Aí já, infelizmente, que é em torno mais ou menos de 15 a 20% dos casos. Aí eletroconvulsoterapia. Não, eu estou te perguntando alguns casos assim, hipotéticos, né, mas que de repente pode até acontecer no consultório. A família tem uma pessoa que tem um problema lá de bipolaridade, por exemplo, né? Ontem chegar lá no consultório, fala: "Ó, doutor Gustavo, quero que o senhor dar uma olhada no meu filho aqui, aplica um choque nele", tipo assim, não é bem assim, né? Não, porque eu tenho que ter uma avaliação. A maioria dos pacientes que eu faço é encaminhado. São os Ah, colegas tá, psiquiátricos que pegam e me encaminham. certo. A Quando maioria dos quando meus o pacientes. medicamento não dá mais. Não dá mais resposta, o colega chegou, ó, Gustavo, eu vou te encaminhar o paciente, diagnóstico tal, tá tomando esse remédio, vou te encaminhar porque não tá tendo resposta, já conversei com a família, já orientei, já expliquei, porque infelizmente ainda existe um preconceito. Eu ia te perguntar isso. Infelizmente, que é o preconceito, eu falo que ele tira o direito da pessoa de tratar, Uhum, de cuidar da própria saúde. Porque o paciente ele pode já decidir de primeira mão fazer eletroconvulsoterapia? Pode. É direito dele. ele pode decidir Pode. que Ó, ele eu quer quero fazer eletroconvulsoterapia. Eu tenho até colega meu psiquiatra que fala: ó, Gustavo, se eu entrar em depressão, você pode ficar tranquilo, eu vou te procurar. Porque a gente sabe dos prejuízos causados pela depressão, o uhum, sofrimento e a necessidade de tirar o paciente rápido. Imagina assim, principalmente a depressão, gente, é uma doença que causa muito problema na vida do indivíduo. Tanto naquele presente ali, infelizmente, pode ter sequela futura. uhum. O que é hoje o risco que a gente tem hoje da depressão? Envolve a família inteira também, né? Não, Tudo a quem família que está tá em volta, vivendo né? ali É, tá sofrendo. Porque você tá vendo uma pessoa que tinha uma vida funcional, passa a ser disfuncional. sim. É a pessoa que se isola, tá lá na cama, deitada, reclusa, não quer interagir mais, perda de interesse, não consegue mais produzir no trabalho, na escola, na vida social dele. Acaba. Literalmente, ele entra dentro de um buraco. E que é o risco maior da depressão que a gente tem? Suicídio. E a eletroconvulsoterapia, isso já está na literatura. O paciente que tem risco suicídio tem que fazer, gente. Porque é literalmente eu tirar o paciente que está caminhando para o caixão. Na maioria dos casos. Tem um trabalho que ele foi feito é na Ásia, agora não estou lembrando o país, que demonstra que após 3 semanas de tratamento, aquela ideação que ele tinha, ela reduz em 80% em 3 semanas. Eu tive um paciente esse ano que a vida dele literalmente saiu fora do mundo. Era Uhum. pensamento de morte direto, frequente. Ele fez, na hora que ele inteirou 2 semanas de tratamento, ele já falou para mim: ó, Gustavo, aquele meu pensamento de morte, que era recorrente, acabou. Tem 4 meses, se eu não estiver enganado, que eu fiz com ele, que eu fiz o procedimento. Não tá tomando medicamento algum, tá bem. Legal. Nem todos os pacientes vão conseguir liberar dos medicamentos, mas pelo menos eu vou dar tipo assim, uma melhora ali naquele momento para tocar a vida. Porque você melhorando a situação do paciente, ele mesmo ele já procura, né, se sair daquela.
Epilepsia, os casos de epilepsia ocorrem também, tem Olha, eu não tenho experiência com a crise para tratamento, porque não é minha área de atuação. certo. Mas nós temos colegas que trabalham com isso. Tem um exemplo de uma colega lá em São Paulo, que ela, porque já está na literatura também, isso tem uma explicação disso, que é usado para tratamento de caso de crise epilética. Ah, mas por quê? Cada vez que eu estou dando estímulo no meu paciente ali, que ele está convulsionando, o limiar convulsivo dele tende a aumentar. Ah, mas como assim vai aumentar? Uhum. Porque aí já é a teoria gabaérgica que explica a questão da ação da eletroconvulsoterapia, além da teoria da neuromodulação, né? Porque é o sistema que eu falei lá, a liberação do fator neurotrófico, agora é a ativação do sistema GABA, que ele não estava tão ativo como deveria, que ele é inibitório. É por isso que quando a pessoa está em crise convulsiva, a gente usa benzodiazepínico, no caso de diazepam, porque ele atua no sistema GABA ativando. Eu ativo ele e ele inibe. Certo. Então, a eletroconvulsoterapia vai atuar no sistema GABA para que ele possa. Sistema GABA o que é? Para o É nosso um pessoal sistema entender. inibitório do sistema nervoso central. Como eu tenho o sistema glutamatérgico que ele ativa, Uhum. o sistema GABA inibe. Numa crise de ansiedade, eu uso benzodiazepina, no caso um Rivotril, um alprazolam, porque vai atuar nesse sistema GABA para dar uma acalmada, porque esse sistema inibe. Então, quando eu estimulo ele, ele vai inibir. Então, por isso que na eletroconvulsoterapia, eu aumentando o limiar convulsivo, então a chance de ter crise convulsiva vai reduzindo, porque eu estou ativando, o sistema GABA vai estar melhor funcionando. E esses medicamentos, eles costumam causar uma dependência, né, no Infelizmente. paciente. Aí eu Infelizmente. conheço alguns casos. O problema não é um remédio. Eu falo que é a forma que a pessoa está usando ele E como é recomendado e também. como é recomendado, porque infelizmente nenhum médico pede para ninguém ficar tomando em alta dose. Infelizmente, tem paciente que vai fazer isso. Uhum. Essa eletroconvulsão, doutor Gustavo, pode ser usada em gestante, por exemplo? Sim, porque boa parte das medicações que a gente tem pode trazer problema no feto. Então, eu posso usar tanto no primeiro, segundo e terceiro trimestre de gestação. Já tive caso aqui que eu fiz que o paciente estava gestante. Uso muito idoso. Uhum. Por quê? Idoso também, que é uma população especial, que a gente fala que tem duas, né? A gestante e os pacientes idosos. Idoso tem muito problema clínico. Então, já tomam muito medicamento. Então, para mim evitar a polifarmácia ou uma interação medicamentosa que pode ocorrer com os nossos medicamentos, Uhum. então a indicação é eletroconvulsoterapia. A Sociedade Americana de Psiquiatria, ela estimula o quê? Eletroconvulsoterapia para idoso. Por quê? Eficaz, é seguro. Isso não vai chegar num ponto, doutor Gustavo, fazer umas perguntas, às vezes até parece meio idiota. Não viria um dia a substituir, em grande parte, muitos medicamentos? Assim, não dá para a gente afirmar isso, mas a chance que eu tenho de pegar um paciente e levar ele para remissão é muito grande. Lembra que eu falei que 33% não vai ter resposta? Uhum. Com a eletroconvulsoterapia, a remissão está em torno de 60% a 90%, essa variação. Olha aí. Certo. Lembra que eu falei que 33% só esses que vão responder ali, Sim. que vai ter remissão? Aqui já não, já é 60%, 90%. O que define isso aqui? É o tempo de doença, se é primeiro, segundo, terceiro episódio. Por isso, abordar tem que ser o quê? Rápida, principalmente em paciente jovem, porque a depressão, principalmente, gente, é paciente jovem. É na terceira década de vida, que a maioria dos casos. Envolve alcoolismo também, uma série de coisas, né? Uso de substância também é um fator de risco. De drogas. Drogas. Quando a gente vai trabalhar com a questão do suicídio, uma das coisas que a gente tem que abordar no paciente é se ele usa ou não droga.
Porque o que que é a primeira causa de risco por suicídio? Primeiro, se o paciente tem um transtorno mental. Primeiro. Aí eu vou dividir isso daqui. 35% é depressão, que suicídio. Uhum. Depois, 24% é uso de substância. Transtorno de personalidade, no caso do destaque borderline, em torno de 20%. Esquizofrenia, 10%. É baixo. Então, definir. Tem um transtorno mental. Outro fator de risco, tentativa prévia, ou seja, anterior. É um fator de risco. Certo. E uso de substância psicoativa. Porque a pessoa, quando comete suicídio, é porque, como o suicídio é um ato impulsivo, talvez ele cria coragem depois que ele está com o efeito da droga. Então, por isso que nós temos que tirar isso do E a paciente. gente ouve muitos relatos, né, envolvendo isso, né, droga e depressão. Ah, É uma mistura cruel. é igual ao alcoolismo, né? Uhum. Quando eu vou abordar paciente alcoolista, eu não fico preocupado muito só a questão do atual do alcoolismo. Eu quero entender o porquê que ele chegou ali. Porque ele usa a bebida como um remédio, Uma como fuga, um né? alento, como uma fuga, que com o decorrer do uso vai gerar dependência. Uhum. Aí, infelizmente, aí tem um prejuízo social, pessoal, familiar, tudo. Esse modelo de terapia, doutor Gustavo, ele pode ajudar na recuperação de adictos, de viciados em Não, drogas? Não. ele trata a depressão. Sim. Não quer, tipo assim, porque tem muito paciente que é usuário de bebida alcoólica que o cara ele pode ter, agudizar uma crise depressiva. Então, para isso. Infelizmente, a eletroconvulsoterapia também não foi feita diretamente para tratar a ansiedade, mas eu falo que, como eu trato humor, eu ajudo a ansiedade. Certo. A gente ouve, eu me lembro, menino ainda, tinha alguns casos, morava na vila, aqui em Uberlândia. Vila, na época, que ela era rebalde, né, da cidade, Vila Martins, aqueles lados ali do Roosevelt, aquela coisa toda. E a gente via e ouvia dizer de casos de gente que ficava tomada por espíritos, as pessoas estavam loucas, e era aquela coisa de 5, 10 homens para segurar uma pessoa que ficava naquela loucura. E isso é um tipo de convulsão que a pessoa sente, no caso? Não, não, aí isso aí eu falo que é um assunto bem difícil até de tratar, porque a gente tem que respeitar a questão religiosa do indivíduo. Sim. Até nos livros de psicopatologia tá lá bem claro essa questão da possessão, Uhum. que aí a gente nem pode considerar como diagnóstico, né? A ciência Porque aceita é isso. no momento devido, no local, que a maioria das vezes é dentro de tempo religioso. E também tem os pacientes que têm o quadro na realidade, eu não vou falar essa parte religiosa, mas é a questão do a pessoa está em crise. Exemplo, um paciente esquizofrênico ou um bipolar, quando ele está em crise, ele pode agitar, ele tende a ficar agressivo, Uhum. ele pode também estar irritado, né? Então ele pode literalmente gerar prejuízo na vida de alguém ali naquele momento e na Sim, dele. sim. A psicopatia não deixa de ser um tipo de transtorno mental, né. Não sei se eu estou falando besteira, A- Porque na mas realidade, assim, a psicopatia, talvez o senhor está querendo dizer, é uma questão do psicopata. isso, Aí já tem a ver é, mais com transtorno de personalidade. é. Aí esse, infelizmente, é psicoterapia, psicoterapia, muita psicoterapia. O eletroconvulso Não, terapia não para diretamente nisso, não. certo. Porque a gente usa muito eletroconvulsoterapia, é aquilo que eu falei, é para caso de depressão, ideação, o quadro de catatonia, o quadro de mania do bipolar, a psicose no esquizofrênico, que é o que a gente a literatura tá bem respaldada, ó, pode fazer, É, porque e vai já dar é um certo. número razoável, né, de problemas, né, que Nossa, é solucionado.
E é a raiz de um punhado de outros problemas também, né, a depressão, por exemplo. Nossa, porque eu f assim, eu posso contar uma historinha aqui? Claro, claro. Esse procedimento eu trouxe ele para Uberlândia em 2017. Primeiro que não tinha. E desde a época que eu era residente, todo livro que eu pegava de psiquiatria estava lá, eletroconvulsoterapia. Falei: "Não, deixa eu estudar mais sobre isso". Eu fui procurar. Infelizmente, em 2015, eu perdi meu primeiro paciente, que era um paciente homem, 31 anos, com quadro depressivo grave, com tentativa prévia de autoextermínio e sintomas psicóticos. Ou seja, ele era o paciente padrão da eletroconvulsoterapia, que a gente também chama de ECT. Uhum. Só que infelizmente eu não tive chance de encaminhar ele. Você não trabalhava ainda com esse Não. tipo de Aí, o dia que ele veio a falecer, que foi numa quinta-feira, e eu fiquei sabendo na sexta, porque eu mantinha contato com ele diariamente, uhum. que eu mantinha contato com ele pelo WhatsApp, que era uma forma que eu tinha de estar conversando com ele, orientar, acolher ele. A esposa dele veio falar pra mim: "Não, Gustavo, infelizmente ontem ele". Puts. Porque o tratamento, muitas das vezes medicamentoso, melhora a energia, mas o humor tá lá embaixo. Ele estava tão ruim que ele não conseguia nem se matar. Aí na hora que ele melhorou a energia, ele pegou a moto dele, primeiro caminhou na rodovia e Entrou em tirou a vida cima. dele. Aí eu lembro que eu cheguei na minha casa, conversei com a minha esposa, falei assim: "Ó, hoje eu não tô bem. Infelizmente eu perdi um paciente ontem, isso tá me deixando incomodado, eu sofri". A gente sofre, a gente é ser Imagino, humano. imagino. Aí eu conversando com ela, eu lembro que nesse dia eu conversei, falei assim, minha esposa se chama Aline, que é uma pessoa maravilhosa, deixar aqui homenagem pra ela, né. Aí eu falei assim: "Aline, você Faz me bem. ajuda Uhum. eu a montar um serviço de eletroconvulsoterapia, porque eu preciso da sua ajuda, porque você é minha companheira". "Não, vamos correr atrás". Ela é da área também. Não, ela é Hum. professora, Assim. mas ela, tipo assim, gostou da ideia, eu expliquei pra ela o que que era, que eu falo assim, que não tem homem de sucesso que não tem uma grande esposa do lado, né, Não, isso é realmente. fato. Aí eu fui estudando, fazendo curso, aí foi quando eu montei o primeiro serviço, e o único aqui de Uberlândia, né. Aí hoje eu realizo o procedimento no Uberlândia Medical Center, né, que é o MC. Uhum. Na época o doutor Alexandre e o doutor Democ me apoiou, porque eles já tinham contato com esse procedimento na formação deles em Ribeirão Preto e Botucatu, em São Paulo. Porque isso lá em São Paulo, isso aí eles fazem, é É frequente, rotina. rotina, lá tem vários serviços. Em Belo Horizonte também tem muito serviço. O Conselho Federal de Medicina trata isso como uma terapia mesmo. Nossa, apoia 100%, Uhum. porque desde o Ess momento que eu entendo que eu vou tirar o paciente rápido da crise, que tem uma eficácia já comprovada, e é o primeiro. Tem uma reportagem que uma vez eu li que fala, né, que eletroconvulsoterapia na psiquiatria é igual antibiótico na parte clínica da medicina. É uma evolução. Vamos imaginar, gente, até 1917 não tinha nada para tratar paciente. Não tinha nada, era coisas que eles faziam, na maioria das vezes era internar o paciente, que eu falo que o hospital psiquiátrico naquela época era os manicômios, era do lado do cemitério para facilitar, que o paciente chegava, ficava ali. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Plano de saúde cobre esse tratamento?
Ou não? Hoje, é poucos planos que cobrem, porque ele ainda não faz parte do rol. Certo. O SUS não cobre. Hoje, no SUS, é feito em Belo Horizonte, Sim. que eu sei que faz, algum serviço em Ribeirão e também, se eu não estiver enganado, em alguns hospitais de São Paulo. Gente, um trabalho tão importante como esse, né? Devia ser já liberado para a população. Isso é muito Crianças importante. podem ser atendidos por essa terapia, doutor Gustavo? Depende da patologia, né? Hum. Porque hoje, assim, não é comum a gente fazer isso em criança. Eu já fiz menor de idade, não em criança. Já tive casos que eu já tive o relato de paciente que tinha 15 anos de idade na época, estava com um quadro depressivo, fez o procedimento na época, porque não tinha mais resposta terapêutica de medicamento e a depressão. Porque, infelizmente, a depressão tem aumentado muito hoje em dia. Tem, principalmente entre os jovens, né? Sim. Tem casos aqui, nós já entrevistamos colegas seus aqui para falar sobre inclusive sobre a geração ansiosa, que é essa meninada de 15 até 17, 18 anos, em função dos celulares da vida, da tecnologia, que a molecada fica absorvida o tempo todo em cima disso e não brinca, não interage, não convive e cai aí na depressão. Não só isso, porque é multifatorial, né, a depressão. Uma das coisas que a gente observa também é porque hoje está tendo muita informação, difícil assimilar. Uhum. A carga A, é muito grande, né? tem muitos traumas hoje da infância. Porque se a gente for pensar hoje, essa questão de abuso, infelizmente, ainda existe. E muito. A violência dentro de casa. Isso tudo é fator que predispõe a um quadro depressivo. Sim. Existe um termo que a gente fala que é a ação epigenética do trauma. Ou seja, dependendo do fator que ele teve lá na infância, isso vai repercutir na vida dele adulta. Ou até na adolescência dele, no caso a depressão. Com expressão para a doença. Ou seja, o gene vai passar a expressar aquela patologia. Um exemplo que a gente tem é o transtorno de personalidade borderline. Boa parte dos meus pacientes que a gente fecha critério diagnóstico, eu pergunto, você já sofreu abuso? A maioria vai falar assim, sofri. Putz, a De maioria cunho dentro de sexual, casa. na maioria das vezes. Dentro de casa. O lobo mora dentro de casa, né? É. Porque não é na rua, infelizmente. É. Pessoas próximas. Isso é uma fatalidade. Eu li um livro há pouco tempo, Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado. É o lobo, né? Que está dentro da Dentro de gente, está casa. dentro de casa. Dentro de casa, próximo. Hoje mesmo, eu falo que é infelizmente, porque eu não gosto de atender essas histórias, porque isso incomoda. Eu acabei de atender hoje uma paciente que ela sofreu um abuso com 6 anos de idade. Isso tá destruindo ela. Imagina. Aí eu conversei muito com ela, expliquei, pra gente tentar dar uma mudança de pensamento sobre esse fato na vida dela. Porque isso é trauma. Fala que trauma é trauma, não tem como a gente mudar. Essa terapia ajuda a resolver esse tipo de trauma? Não. Não, né? Eletroconvulsoterapia não serve para isso. Já teve paciente que já foi no meu consultório, Gustavo, eu quero fazer eletroconvulsoterapia, aí eu vou conversando. Falei, você não tem indicação. O seu caso não é isso. Uhum. Porque a gente tem que entender que hoje a gente tem indicações que já tá ali comprovado pela ciência que, vale a pena. Igual no caso do paciente catatônico. A remissão dele, que é melhor, é 100%. Sim. Da depressão está em torno de 90% a 60%. Que é muito, né? Opa, transtorno afetivo bipolar está mais ou menos nessa faixa também. Principalmente no quadro de mania. Tirar o paciente da crise é rápido. Porque eu tenho que pôr uma coisa na cabeça, olha. Eletroconvulsoterapia é um tratamento eficaz, indolor e seguro. Ah, mas como assim seguro? Óbito é em torno de 1 em 100 mil. A mulher gestante,
O óbito é 1 em 10 mil. Ou seja, a gravidez é 10 vezes mais arriscado que o meu procedimento. Oh, E muita gente, infelizmente, tem um preconceito. Eu até brinco com o meu primo Vilmar, né, que é cardiologista, falo, olha, infelizmente as pessoas veem o meu procedimento como uma questão de tortura, só que vocês, cardiologistas, usam um mecanismo semelhante, com muito mais energia, sem ser um herói. é tudo ponto de vista, né? E questão cultural também, né? Por isso que a gente tem que desmistificar. Mostrar para as pessoas, olha, primeiro, existe esse tratamento. Ele é eficaz, ele é seguro. O benefício dele é muito grande. Muito grande. É pelo que você Eu tenho contou aí, paciente né? que veio para mim para fazer eletroconvulsoterapia, mantém hoje o acompanhamento comigo, tá super bem e tá tocando a vida. Porque o que a gente tem que fazer é fazer voltar a funcionalidade. Uhum. Em média, o doutor Gustavo, quantas sessões demandam o tratamento? O protocolo que eu sigo, eu falo assim, é no mínimo 12. 12. Mínimo. Sim. Tem pacientes que naquele primeiro momento eu faço até 15, 18. Já teve caso. Aí, Isso alternadamente. sempre segunda, quarta e sexta. Assim. Segunda, quarta e sexta. Vai lá na questão lá do plasmódio, lá da malária, que era a malária lá, que o paciente tem febre um dia sim, um dia não. Então ele tinha uma crise convulsiva um dia sim, um dia não. Então a gente tem esses dias alternados, vim lá da história. Então assim, é dias alternados. Depois, dependendo da gravidade, nós fazemos de manutenção. Porque se eu entendo que a depressão é genético, a chance de recaída é grande. Claro. Tem pacientes que fez as 12, bom, obrigado, um abraço, acabou. Toca a vida. Tem pacientes não, que mesmo fazendo, pode ter crise. Então, assim, para a gente evitar, porque eu observo muito a questão da gravidade da doença. Aí eu oriento, falo, olha, vale a pena você estar fazendo o de manutenção. Eu tenho paciente que fez as 12, depois de uma semana fez outra semana fez outra. Aí depois eu aumentei para 15 dias, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, e depois a gente vai espaçando. Aí depois só vai mantendo a de manutenção. Paralelamente ao eletroconvulsoterapia, há medicamentos? Não. Alguns casos eu mantenho, tem uns que eu tiro. Certo. Por exemplo, anticonvulsivante, os benzodiazepínicos, eu solicito para retirar. Porque vai me atrapalhar ali e gerar convulsão. Sim. Porque aí eu tenho que estar aumentando carga, aí o efeito da memória pode ser um pouco maior. Então, assim, eu peço, ó, vamos tirar. Ah, mas o paciente já tive caso de paciente fazendo uso abusivo de benzo. Aí eu dou um prazo, falo, olha, eu vou te dar um prazo de 1 mês, 2 meses, você e seu médico, vocês vão estar reduzindo de forma gradativa para você não sofrer tanto com isso. Porque a pessoa é dependente. Aí ela vai, tira, aí eu falo, ó, já pode, então vamos começar. Legal. Doutor Gustavo, o tempo nosso já está meio no final, mas o microfone está à disposição do senhor para outros esclarecimentos que, porventura, a gente tenha sido omisso aqui para esclarecer o nosso pessoal. Uma coisa que eu quero deixar claro, porque assim, quando eu comecei o meu serviço de eletroconvulsoterapia, foi um período assim que foi bom e foi ruim ao mesmo tempo, né? Porque foi uma época que teve uma novela mostrando o trabalho nosso, que é sério, terapêutico, de uma forma com viés muito negativo de tortura. Isso não é real. Hoje a gente trabalha porque é nossa área de atuação e eu acredito nesse procedimento. Eu até brinco, né, que se for um dia eu cair numa depressão, eu também quero fazer, porque eu sei que dá resultado, porque eu não quero demorar muito com remédio, que infelizmente tem muito efeito colateral. E assim, eu sei que é a segurança do nosso procedimento. E assim, o que vocês tiverem de dúvida, pode procurar. É importante saber que todo mundo tem o direito de estar sendo esclarecido. E a tal da depressão é uma coisa horrorosa, né, Gustavo? Terrível. Eu falo para muito paciente meu que a depressão, só quem já teve sabe.
E assim, é aquela doença que ninguém É não silenciosa, é né? silenciosa, e quem tá do lado talvez não tá nem percebendo. Eu já tive paciente que chegou para mim e falou: Gustavo, o que mais me doeu é eu estar sofrendo e eu ver comentário de achar que eu era fraco, Frescura. frescura. E eu já tive gente também que antigamente achava que era frescura, que quando teve ele entendeu: opa, peraí, não, isso aqui não é brincadeira. Eu já tive relato de paciente que fala: "Ô, Gustavo, hoje eu faço tratamento de forma correta, porque eu não quero voltar a ter aquilo. Aquilo é muito ruim, porque a depressão é a quarta patologia que mais dá prejuízo, assim, ônus Uhum. para o Estado. E ela está entre as patologias que mais causa prejuízo na vida do indivíduo. É uma porta de entrada para punhado de problemas, né, mentais e físicos, né? É físico, é financeiro, porque a pessoa está doente, ela não consegue trabalhar, ela não consegue estudar, ela não consegue interagir. O mundo lá de fora tá lindo, ela olha, tá cinza. Uhum. E assim, para quem está nos assistindo, se você está doente, primeira coisa que eu gosto de falar, procure ajuda. Nós, psiquiatras, nós estamos para toda a equipe aqui de Uberlândia e região, nós estamos para ajudar o paciente. Joga fora o preconceito, porque o preconceito mata. Sim. Porque ela te impede de procurar ajuda. Entende que nós temos várias terapias, desde a eletroconvulsoterapia, a farmacoterapia e a psicoterapia, que também é importante. Tem que destacar também a mudança do estilo de vida, mas principalmente, se você está adoecida ou conhece alguém que está nesse processo, estimula a procurar ajuda. É tratamento, a gente tem que procurar tratamento É tão óbvio, né? Tão claro, né? para a gente não ter o sofrimento maior. Que eu falo que o sofrimento maior hoje que a gente tem, no caso da depressão, que é uma coisa que a gente está batendo muito na tecla, é o suicídio. Porque a pessoa quando morre, pronto. E a família que fica? É. É o sobrevivente de uma catástrofe. Porque ela vai se culpar, ela vai adoecer. É. Quando a pessoa tirar a vida, ela leva consigo no mínimo 6. No mínimo 6 pessoas. Literalmente, ela mata. Pois é, gente, está aí o recado. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui. Tenho a certeza que o conteúdo que o senhor nos forneceu aqui vai ser de muita importância para quem nos acompanha. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer. Encerramos mais este Doses de Saúde. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, pela sua atenção. Até a próxima.